Mais um quadro culinário em evidência gravado aqui na cozinha da loja Forma Bela. E hoje a nossa convidada é a nutricionista Nádia Venturi. Nádia, o nosso foco hoje é mais pros diabéticos. E aí vem aquela dúvida, o que vem a ser o diabetes? Então, hoje o foco é a questão do diabético tipo 2, que é o mais comum, que eu acredito que hoje em dia 60% da população brasileira já tem ou um princípio de diabetes ou é diabético. É aquele indivíduo que ao longo dos anos foi abusando no consumo de açúcar, o pâncreas não dá conta de secretar insulina na mesma medida que ele vai consumindo açúcar e a gente tem a diabetes instalada. Esse é o caso mais comum, esse que a gente chama de diabetes tipo 2. Existe o diabetes tipo 1, que no geral a gente descobre já na infância, que daí não tem nada a ver com a questão do consumo de açúcar em excesso, e sim uma deficiência no pâncreas em produzir insulina, e essa pessoa ao longo dos anos vai precisar injetar insulina cada vez que consome uma preparação, um alimento que tem um índice glicêmico mais alto. Então assim, Nádia, o tipo 1 é genético, a pessoa já nasce com ele. O tipo 2, que conforme ela mesma citou, 60%, mais a metade da população já tem, é adquirido, ou seja, alimentação errada. Exatamente. Falta de exercícios físicos, o sedentarismo e uma alimentação errada vão gerar essa diabetes tipo 2, que é o mais comum. Bom, hoje a gente vai ensinar você aí de casa, conforme a gente já passou na descrição, uma torta, e é uma torta integral e diet, que uma pessoa que tem o diabetes, que tem um pré-diabetes ou que quer emagrecer, também aquela pessoa que quer reduzir medidas, pode comer à vontade. Por quê? Então, a intenção da nossa torta de hoje é substituir o açúcar pelo adoçante próprio para culinária e principalmente nessa torta não vai nenhuma farinha branca, ou seja, nada de farinhas refinadas. Todas as farinhas aqui são integrais, riquíssimas em fibra que vão ajudar a controlar a glicemia, na verdade, totalmente indicadas para o paciente diabético. Gente, aí, torta deliciosa e detalhe, não engorda, perfeita para quem também já está nesse estágio do pré-diabetes ou quem já tem diabetes. Vamos lá? Anote os ingredientes necessários. 75 gramas de aveia em flocos, 50 gramas de gérmen de trigo, 4 colheres de sopa de adoçante em pó, 150 gramas de farinha de trigo integral, 100 ml de óleo de coco extra virgem, 60 gramas de nozes, 60 gramas de castanhas do Pará, 5 gramas de canela, 12 gramas de fermento em pó, 20 gramas de farinha de linhaça, 20 gramas de farinha de banana verde, que você encontra em casas de produtos naturais, 20 gramas de farinha de maracujá e 60 gramas de bananas picadas. Bom, gente, vamos começar então com o nosso bolo integral diet de banana com castanha. Nosso primeiro ingrediente é a farinha de trigo integral. O segundo item da receita é aveia em flocos médios, gérmen de trigo, adoçante em pó. Eu optei aqui pelo adoçante em pó para culinária, sucralose. Continuando, farinha de linhaça dourada. Dando sequência, farinha de maracujá ou fibra de maracujá. Fibra de banana verde. A canela e para fechar as nossas farinhas, o fermento em pó próprio para bolo. O outro ingrediente do nosso bolo é o óleo de coco, que está entrando para substituir a manteiga na receita. E um dos últimos ingredientes, além do óleo de coco e das farinhas, é a banana. Só que nós temos 600 gramas de banana caturra, que foram cortadas e processadas para que fique essa pasta cremosa. Então a gente vai adicionar a banana aqui dentro. E para finalizar a nossa receita, vamos colocar castanha do Pará picada e nozes picadas. E aí a gente vai formar esse bolo numa forma, pode ser retangular, não precisa ser igual essa daqui, que eu untei com óleo de coco e farinha de trigo integral.
Informado o nosso bolo decorado, nós vamos levar para assar por aproximadamente 40 minutos em forno a temperatura de 200 graus. Bom, gente, está pronto o nosso prato depois de 40 minutos no forno. Esse aqui mais ou menos é uma porção, ela rende mais ou menos 4 a 5 fatias, esse bolo inteiro. Cada fatia tem 250 calorias e a quantidade de fibra aproximada de cada fatia de 6 gramas. Apesar de o valor calórico ser alto, o importante é a gente pensar na questão de nutriente, não só de caloria. Porque praticamente todos os ingredientes que compõem esse nosso prato, o organismo vai conseguir absorver os nutrientes importantes e excretar aquilo que ele não precisa. Portanto, não se preocupem com a caloria, porque a questão da fibra para o diabético, sem contar todo o valor nutricional que o prato apresenta, vai trazer muito mais benefício do que prejuízo. Espero que vocês gostem.